E eu dou pulo e dou salto, até pareço um cabrito. Dinheiro no meu bolso é língua de mosquito. Dinheiro no meu bolso é língua de mosquito. Primeiro episódio. Dinheiro no meu bolso é língua de mosquito. Dinheiro no meu bolso é língua de mosquito. E eu dou pulo e dou salto, até pareço um cabrito. Dinheiro no meu bolso é língua de mosquito. Dinheiro no meu bolso é língua de mosquito. Muito bem, estamos chegando para o primeiro episódio de hoje. Eu sou o Canela de Avestruz. Eu já anunciei que iria iniciar com o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, cada episódio com um trecho curto da história. A história de uma criança com mais de 80 anos. Não é isso, seu cabeça de abóbora? Esse aqui é o famoso cabeça de abóbora, não é? Veja como ele age quando ele não gosta de uma coisa. Simplesmente ele vira a cabeça para lá. Cabeça de abóbora, ele não fala. Vocês nunca vão ver ele falar. Às vezes eu imito ele, né? Fazendo com que ele estivesse falando, mas ele não fala. Mas quando ele não gosta de uma coisa, ele faz isso. Pelo menos olha para o público, para cumprimentar o público. Olha para o público. Isto. Ele é o cabeça de abóbora. Não é? Olha para mim agora e me cumprimenta. Muito bem, entendi o seu cumprimento. E então, fica de frente para o público para nós iniciar a nossa história de hoje. Muito bem. Então, a história de hoje, ela começa assim. Imagine uma grande fazenda. Uma grande fazenda onde você olha e se perde de vista aquela extensão de campos, bosques, serras, campos, e você olha para um lado, vê uma quantidade de bovinos, próximo uma quantidade de ovinos, também equinos, e o mais uma estradinha que se perde por detrás dos bosques, reaparece, se perde por detrás da serra. Que estrada é essa? Bom, transporte-se lá para os anos 1940. Havia muitas colônias e fazendas enormes, né? E a população era menos. Também as as terras não estavam tão divididas quanto hoje. E aí havia aquela imensidão de terras, né? Onde se via pouca casa. E as estradas eram estradas de chão, onde passavam carretas de boi, carroças, pessoas a cavalos, tocando a tropa, e assim por diante.
carros era poucos, né? Na época havia o Ford Bigode, havia o modelo A, e de caminhão eram pequenos caminhões, né? Eu me lembro daqueles que arrecadavam coisas dos agricultores daquelas colônias menores, né? Que era o Chevrolet Pavão, o Chevrolet Tigre, eram pequenos caminhões que carregavam as frutas, as hortaliças, as lenhas, carvão, para as pequenas cidades, né? E agora trazendo atenção até esse Chevrolet, né? Uma marca bem antiga. E esse Chevrolet Tigre, eu conheci um que ele estava muito próximo da minha família, né? O dono dele. Então, ele era realmente um tigreso, né? Ele ia em frente naquelas estradinhas, aqueles morros subindo, que se perdia nas vistas da gente, né? Bom, mas vamos então nos transportar para o início de uma estrada daquela. Para que vocês possam viver a história, né? Eu vou entrar dentro dessa história como se eu fosse um personagem da época e que eu estivesse presenciando tudo aquilo. Porque eu pesquisei, né? Eu fiz amplas pesquisas. Aqui eu tenho um livro, na verdade, uma ata bem antiga, né? Mas que eu fiz anotações e pesquisas muito importantes da época, né? Tudo anotado aqui. Eu pesquisei lugares, pesquisei escolas, pesquisei famílias. Eu fui atrás da, de tudo aquilo que referia-se a esta criança de mais de 80 anos. Então, desde lá de 1940, que esta criança vem deixando um rastro na história, como uma história de vida, e eu fui atrás de detalhes, né? Amplas pesquisas. Não é isso, cabeça de abóbora? Esse cabeça de abóbora eu ando desconfiado com ele. Eu já vi falar que ele quer roubar a minha história para ele contar, né? Mas fui eu que pesquisei e está aqui. E tem muitos. Estudo aqui, ó. Tudo aqui são registros, né? E isso eu guardo as 7 chaves. Quando eu saio daqui, eu guardo isso aqui, as 7 chaves. Ele não vai pegar facilmente, não. Isso aqui é um espelho, ó. De vez em quando eu tenho que me olhar. Por quê? Porque eu tenho que estar bem camuflado para ainda descobrir coisas a respeito dessa criança para dar o seguimento da história. E para que ninguém me reconheça e não fique fazendo perguntas antes de ouvirem a história, né? Então, por isso que eu vou contar essa história em pequenos episódios. Você pode dar o seu like, pode clicar no sininho, pode se inscrever
deve fazer isso, porque isso é uma história que é como um exemplo de vida. Você já vai notar pelo início hoje. E um exemplo a ser evitado. Então, interessa a todas as pessoas. Interessa sim. Então, você, para que não perca nenhum episódio, registre-se aí, tá? Com o seu like, com o seu sininho, com inscrevendo-se e compartilhando. Vamos à história então. A estrada você já imaginou, né? Aquela estradinha que se perde no horizonte. E eu entrei dentro da história. Comecei a caminhar naquela estrada. E eu olhava lá para longe, perto do pé da serra, e via uma casinha quase invisível, uma fumacinha. Lá morava gente. Era um ranchinho de torrão e era parte de pau a pique, tapado com uma cega por cima. E lá morava gente. Lá pelas tantas, olhava para o outro lado, dava para avistar também um outro ranchinho daqueles. E eu estou caminhando por essa estrada. Era uma trilha, né, de escoamento daqueles colonos ali. Colonos e pecuaristas, né? Só que os pecuaristas, com mais recursos, eles procuravam saídas melhores, mas na maior parte eles tinham que sair por aquela estradinha, né? E eu vou indo, pensando e como aquelas pessoas viviam longe dos seus vizinhos, quilômetros de distância. De repente me deparei com um rancho daqueles bem próximo de mim. Por acaso a estrada passava quase ao lado deste rancho, né? Torrão, pau a pique e macega em cima. E eu parei, né? Olhando para aquela pequena casa habitada, né? Tinha fumaça saindo do fogão a lenha. E comecei a olhar, tinha um grande terreiro na frente. Esse terreiro é um pátio capinado, bem varrido, né? As pessoas caprichosas, as mulheres caprichosas, varriam aquele pátio, parecia até um cimento, olhando de longe, né? E aí, olhei lá no canto daquele pátio, vi dois garotinhos. Os dois garotinhos agachados, brincando com sabugo de milho, fazendo sabugo de milho de boizinhos, fazendo mangueirinha com gravetos, pegava uma batatinha, cravava uns palitos, colocava ela em pé, talvez imaginando que fosse uma avestruz, coisa assim, e sorrindo, brincando, felizes e alegres, né? Mas muito magros. Dava para se aperceber que eles estavam mal alimentados, né? Nutridos. E eu parei até, né? Fiquei admirando aquilo ali.
Máquina de fotografia, a gente tinha umas máquinas muito sem recurso, né? E eu tinha uma pequenininha. Eu cheguei a bater uma foto daquele ranchinho, né? Mas depois tinha que mandar revelar, às vezes queimava o filme, e eu terminei perdendo muitas dessas fotos, sendo que eu mesmo aprendi a revelar e revelava, mas assim mesmo se perdeu fotos, né? E eu estou olhando para aqueles garotos brincando, tinha um bosquezinho perto, uma matinha, na verdade, né? Uma matinha de mato virgem assim. Quando eu vejo, sai uma pessoa de lá. Era uma mulher com um braçado de lenha nas costas. Não sei se ela fez um fecho, amarrou, ou se ela vinha simplesmente abraçando aquele fecho em direção ao ranchinho dela. E eu fiquei olhando. Era uma mulher nova até, e segui meu caminho, né? E fui caminhando. Depois de uns 10 quilômetros ou 12, eu encontrei um armazenzinho daqueles de campanha, onde eles empilham coisas, né? Tudo misturado. Ali tinha arreios, tinha pelegos, tinha latas de graxa, tinha cera de abelha, tinha as prateleiras, né? Com algumas compotas, algumas garrafas, né? De mel, garrafa de cachaça, enfim, tinha panelas de ferro, panelas de barro, tinha quase tudo que os camponeses, os moradores daquela localidade ali pudessem precisar, né? E eu cheguei nesse armazém e comecei a conversar com o dono. E me interessou saber quem morava naquela casinha que eu havia passado e por que eu não tinha visto o homem da casa, só vi a mulher. Então eu perguntei, e o vendeiro me respondeu: pois é, ali quem cuida daquelas crianças é a mamãe. Ela trabalha, ela cuida deles, ela veste eles, ela, ela é o homem da casa, é o homem e a mulher da casa. E eu perguntei, mas e o homem? E o homem está dormindo. Eu digo, dormindo? 10 horas da manhã, mais ou menos, eu havia passado lá. Ele diz, não, ele dorme todo dia, toda noite. Lá de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, ele dá uma trabalhadinha para um colono aí, né? Para ganhar umas moedas e chegar até aqui à venda e comprar cachaça, ir para casa, tomar e deitar a dormir. E a mulher fica trabalhando para cuidar dos seus filhinhos. Ela faz tudo, corta desde a lenha até arrancar batatinhas, né? E ela faz tudo o que um homem faria, ela faz também, para cuidar dos seus filhinhos. E a gente começou a conversar ali, então, justamente
sobre esse garoto aí, que é o início da nossa história de hoje. Uma criança de 82 anos. Quando a gente olhou para a rua, vinha vindo por aquela estrada, né, a mulher com seus 2 filhinhos. O maiorzinho tinha uns 5 anos, o menor uns 3. O maiorzinho caminhava um pouco e cansava também. Sentava-se, levantava, seguia, e a mulher carregando o de 3 anos, e de vez em quando pegava o outro também no braço e vinha caminhando. Imagine só, 10 a 12 quilômetros, né? Chegou na venda. E eu fiquei ali estarrecido e fazendo umas anotações, fazendo observação e anotando. E o que me impressionou, e me impressionou muito mesmo, foi o que eu presenciei ali naquele momento. E isso eu tenho anotado porque é algo da pessoa ficar pensando, meditando para a vida toda. Ela chegou e pediu para o vendeiro: olhe o sortimento que ela fez. Chegou o dono do boteco lá, boteco não, era um armazém de campanha, né? Ele chamava-se Eduardo. Então, ela chegou: seu Eduardo, me dê, por favor, um quarto quilo de arroz. Um quarto quilo é um quarto de 1 quilo, né? São 250 gramas. Ele enrolou, sabe como é que fazia de primeiro, né? Botava na balança o papel, com o corredor despejava assim, a balança com um pezinho ali no outro prato, e depois embrulhava dos lados assim e colocava em cima do balcão. Me dê, seu Eduardo, também 200 gramas de graxa. Era graxa de animal bovino mesmo. Vinha numas latas quadradas de 18 ou 20 quilos, né? E ali o seu Eduardo tirava com uma pazinha e embrulhava e botava em cima do balcão. Me dê, seu Eduardo, 150 gramas de açúcar. Lá o vendeiro pesava as gramas e colocava ali. Seu Eduardo, me dê 100 gramas de café. Imagine, meus ouvintes, meus seguidores, 100 gramas de café. Nós compramos hoje uns sachêzinhos, né? Mas aquele café de antigamente não era esse sachê pronto. Tinha que botar num saquinho, né? E botar água quente em cima. Era café passado, né? Então, 100 gramas de café era um pouquinho, porque ele tinha um certo peso, ele era um café consistente, né? E aí ela foi pedindo: me dê, seu Eduardo, 300 gramas de feijão. E ele foi colocando em cima do balcão. Me dê uma caixa de fósforo e me dê uma vela de sebo.
e ali foi colocado em seu balcão. E depois ela disse: Seu Eduardo, o senhor tem daquele leite que o senhor mesmo colhe, seus empregados colhem aí na sua mangueira? O Eduardo disse: Não, hoje já terminou, mas eu vou lhe conseguir do da casa. Foi lá dentro e trouxe 1 litro de leite e deu para. Colocou junto com as compras ali para que ela levasse para sustentar seus filhotes. Aí ela colocou tudo dentro de uma mala. Mala não era essas de viagem, não. Era uma maleta que a gente chamava. Era de pano colocado sobre os ombros, tinha um rasgo na frente e outro sobre os ombros aqui, ficava dividido, uma parte para trás, outra para frente. Aí não precisava estar pegando com a mão. Ela colocou esse pacotinho, uns numa parte da maleta, outros noutra, e botou no ombro. E pegou seus filhotes, um pela mão e outro no colo, e saiu em direção ao seu ranchinho. Me dá uma sensação, até hoje, né, de tristeza. Me dá uma vontade de chorar, porque eu presenciei aquilo ali. Agora ela vai caminhar a pé mais 10 ou 12 quilômetros. Somando com a vinda, isso representa 20 a 24 quilômetros. Como é que eu sei que tinha essa distância? Porque eu tenho um passo que tem uma certa metragem, né? Ou uma quantia de centímetros. E eu tive a curiosidade de medir quando eu estava saindo da frente daquele ranchinho até o armazém, eu fui contando e depois fiz os cálculos. Então, dava isso com certeza. Não é uma triste história? Não é de doer o coração? Para quanto tempo daria aquela alimentação que ela levou? Para quanto tempo daria? Nem você é capaz de responder, né? Você pode responder? O que você acha que daria? Quanto tempo? Uma semana? Não quer responder, né? Achei que ele não ia querer mesmo. Mas vamos conversar. Pode ficar de frente. Eu não vou lhe fazer pergunta para lhe embaraçar, porque eu sei que você não gosta de responder, né? Então, vamos continuar com a nosso relato, né? Bom, a história, o episódio de hoje, na verdade, ele está terminando aqui. Mas no próximo episódio aconteceu uma coisa durante aquele momento que ela esteve no armazém que isso não me sai da cabeça. Aconteceu uma coisa triste, 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 triste demais. Isso eu estarei relatando no próximo episódio, né? Isso vai marcar muito os que assistirem o vídeo, né? Porque me corre lágrima dos olhos até hoje, pode ter certeza. E eu sei que com meus ouvintes não vai ser diferente também. Bom, mas vamos alegrar um pouquinho
o ambiente. Como eu falei, eu ia trazer umas coisas a mais, né? Depois da historinha, e eu vou trazer alguma coisa para descontrair. Vamos contar o que aconteceu com o senhor velhinho, né? Parecido com esse aqui. Parecido no sentido de ser bonitão, querer andar bem fajola. Ele queria andar sempre de gravata, lencinho no pescoço, cabeça de marreco. Por que tu apertou aí? Mas tu incomoda, hein? Vai fazer propaganda do Shopee no meu canal? Mas tudo bem, né? Shopee. Né? Tu não perde por esperar. Então vamos contar a anedota do senhor Fajola. Era um senhor numa certa idade, mas ele era muito especula, né? Ele queria saber as coisas em detalhes. Ele via uma coisa, ele queria saber como é que aquilo era feito, de que material era, quando tinha sido construído, por quem. Ele era dessa maneira, né? Bem diferente do cabeça de abóbora, que está aí sem dizer uma palavra e não especula nada, mas ele é esperto, ele está ligado. E ele é perigoso, né? Porque ele quer saber da minha história, né? Então, esse senhor bem idoso, né? Gostava de sair caminhar todos os dias. Bonitinho, ajeitadinho. E nesse determinado dia, ele saiu e se deparou com um poste e tinha uma plaquinha ali, uns 2,5 metros de altura. Por aí tinha uma plaquinha com alguma coisa escrito. E ele começou a passear na frente desse poste, querendo ler, né? E pegava os óculos, e botava os óculos, tirava os óculos, puxava o óculos para frente, mas os seus olhos não davam, né? Para ver o que estava escrito ali. Aí vinha vindo os garotos, né? Os 3 ou 4 garotos assim, mas bem grandes eles, né? Crescidos. E vinham vindo, rindo, cantando. Aí se depararam com aquele vovô. Chegaram perto do vovô e perguntaram para o vovô: "O que você está fazendo aí, vovô?" E ele respondeu: "Pois é, meus netinhos, eu estou aqui querendo saber o que está escrito naquela plaquinha. E quem escreveu? Em que ano foi escrito?" E os garotos, né, que enxergavam bem, já tinham até visto o que estava ali, né? Lido o que estava ali. Mas ficaram tirando um barato do vovô, né? "Vovô, se você quiser ler, nós lhe levantamos até ali e você pode ler." "Pois vocês fariam isso por mim?" "Sim, nós vamos fazer." "Se abrace nesse poste." O vovô se abraçou. "Nós vamos lhe empurrar poste acima." E foram fazendo isso, até que ele chegou bem pertinho da placa e aí pôde ler. Dizia nessa placa: "Não se encoste nesse poste, porque ele foi pintado hoje." E aí eles vieram escorregando o vovô de volta até o chão. Imagina a gravata do vovô, a camisa do vovô, o lencinho de bolso do vovô, os braços do vovô,
ele com um coletinho, né? Todo fajola. Quando ele desceu e se olhou, né? Porque havia uma tinta, era tinta a óleo, né? Mas havia uma tinta que não secava por nada, né? Era danada aquela tinta. Ficava uma semana ali e as moscas ainda estavam se colando nela. E justamente essa tinta é que o poste tinha sido pintado, né? O vovô saiu em direção às casas, numa tristeza, num aborrecimento tremendo. E assim terminamos o nosso episódio de hoje. Eu espero que tenham gostado e vai ter muita coisa pela frente, umas mais, outras menos triste, umas mais e outras menos engraçadas, mas vale a pena assistir. Por isso, eu me despeço de vocês até o próximo episódio. E eu saio cantando. E eu no pulo do asfalto, até pareço um cabrito. Dinheiro no meu bolso de guarda de mosquito. Dinheiro no meu bolso é língua 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 de mosquito.